Shalom, meus amados irmãos, a graça e a paz, pastor Ilmar de Lajinha, Centro de Cultura Bíblica Bereshit. Sou diretor e fundador desde 1992. Estamos aqui estudando a Bíblia, não sabemos nada ainda. Estamos estudando sem parar e nada sabemos, né? Eu estou lendo, tem mais de 2 anos que eu estou lendo a Bíblia uma vez por mês. Então, cada mês eu estou lendo uma Bíblia. 12 vezes no ano, para ver se decoro mais, se aprendo mais, né? Eu vou fazer 62 anos e nada sei ainda, estou aprendendo até hoje. Estamos estudando aqui Teologia, Bíblia Sagrada. Nossas aulas são de Introdução Bíblica 5, do curso básico de Teologia. Na aula passada mostramos a harmonia dos evangelhos. O que tem? O conteúdo que está escrito em Mateus e Marcos e Lucas, em Mateus e Marcos, em Mateus e Lucas, só em Lucas e João. Então mostramos isso, o conteúdo que tem nos 3 evangelhos, que tem nos 4, que tem em 2 e a maioria que tem só em 1. Nossa aula de hoje vamos começar a entrar nos evangelhos agora. Hoje vamos estudar o Evangelho de Mateus. Então, o primeiro evangelho é esse aí. Quem era Mateus, né? Então, lembrando que cada evangelho foi colocado de um ponto de vista. Mateus era um discípulo, coletor, trabalhava na coletoria, publicano. Ele tinha a função de que ele era odiado pelos judeus, porque ficava cobrando os próprios judeus. Roma pegava os impostos e dividia. Fazia um leilão. Quem dá mais? Os leilão da Galileia, os tributos da Galileia. A camarada comprava aquele por tantos denários, por tantos talentos, e depois quem comprava podia arrecadar o que quisesse. Aí havia uma extorsão muito grande, né? Zaqueu era chefe de Mateus e falou que podia restituir até 4 vezes mais. Quer dizer, então o roubo era muito grande. O lucro que se tinha, comprava os impostos por 1 talento, arrecadava 3, 4 talentos. Pelo tanto que Mateus propôs a devolver, a gente calcula o tanto que ele roubava, né? Ele diz, darei metade dos meus bens ao pobre e vou restituir 4 vezes. Então era muito terrível, ninguém gostava de publicano, e Mateus é um desses publicanos. Jesus encontrou com ele na coletoria e falou, vem, segue-me. E ele acabou dando um banquete, né, para Jesus na casa dele, os fariseus ficaram criticando, que ele estava comendo, publicando, com pecadores. E ele disse, Jesus não veio, ele disse que não veio para os sãos, mas para os doentes, né? Então o Evangelho de Mateus procura apresentar Jesus como rei. E o rei, vocês sabem muito bem que o rei tem que ter o quê? Genealogia. Tem que ser provado que ele é rei. Para ser rei tem que ser da tribo de Davi, né? Da tribo de Judá. Então Davi gerou Roboão, Abiado, Josafá, Jorão, vai embora. Agora a genealogia, ele começa então a genealogia diferente da genealogia de Maria que está em Lucas. Lucas, como Jesus é filho do homem, apresenta a genealogia de Maria, que é de José. José também era da tribo de Judá, e Maria também era. E então, como rei, Mateus procura mostrar que havia 14 mais 14 mais 14, né? 42 genealogias, 42 gerações de Abraão até Jesus, né? Na verdade, pularam muitas, né? Não fizeram a genealogia de Adão até Abraão. E nessa genealogia aqui que ele apresenta em Mateus, a gente tem ali umas gerações puladas. Você vem, por exemplo, seguindo quando chega no rei Roboão, Davi, Salomão, Roboão, Abias, Ada, Josafá, Jorão. De Jorão está pulando lá para baixo. Ele não mencionou, Jorão teve um filho chamado Acasias, depois de Acasias teve um filho chamado Joás, Joás teve Amazias, Amazias teve Uzias. Ele pulou direto na genealogia de Mateus, está pulando direto de Jorão para Uzias. Então ele pulou 3 gerações aí, Acasias, Joás e Amazias. Então ele faz isso aí porque ele quer que dê 42. Então para isso você tem que pular, né? Então é esse aí. Mas ele mostra que ele é filho de Abraão, filho de Davi. Então é isso aí. Ele é o rei. O rei tem que ter pedigree. O rei tem que ter raça, tem que ter história. E o livro de Mateus foi escrito para os judeus. Por isso é que aparece mais de 60 citações aqui do Velho Testamento. Para que se cumprisse o que foi dito pelo profeta fulano. Ele o tempo todinho está mencionando o Velho Testamento. Que o judeu tinha que constatar, tinha que provar para o judeu que o Messias, né, o ungido, o Christos no grego, né, ele era da tribo de Judá, ele era aquele prometido que viria pisar na cabeça da serpente. Então nós encontramos nesse livro de Mateus várias citações, né, muitas citações. Tem uma história de Herodes aí, que começou a reinar no ano 37 e acabou no ano 4 a.C., por aí você vai vendo que tem a diferença no calendário, né? Jesus nasceu 6 anos antes do que ele teria nascido. Isso é raro, né? 4 anos tem diferença, que Herodes morreu no ano 4.
E os magos, os astrônomos, os estudiosos, os sábios que vieram do laboratório de Sipur, lá na Babilônia, que não eram reis, nem eram nem eram magos, podia ser magros, mas magos não eram, né? Mago no sentido de feiticeiro, assim. Eles eram astrônomos, estudantes, e vieram a caravana de muita gente. Quem ia se arriscar a andar com ouro, incenso e mirra no deserto, andando aí 2.000 quilômetros no deserto? Ninguém ia fazer isso, né? Então eles vieram em grande caravana, trazendo ouro, incenso e mirra, que eram objetos valiosos, que precisaria José. Isso é a provisão de Deus. José logo depois desceu para o Egito, que Herodes, o grande, ia tentar matar Jesus. E como ele ia sobreviver no Egito? Então ele tinha ouro, incenso e mirra, tudo instrumentos, tudo objetos, todos materiais, tudo coisas caras, né? O ouro é o metal mais nobre que tem, a mirra é um perfume muito caro. O incenso também. Então foi provisão divina que Deus deu. Aliás, Jesus sempre fazia isso, né? Deus fez para Jesus, Jesus fez quando chamou os discípulos. Chamou os discípulos da Mar da Galileia, 4 discípulos. Pedro, André, Pedro e André, Tiago e João. O que Jesus fez para liberar eles, para falar, larga isso aí e me segue? Fez uma pesca maravilhosa. Eles pegaram tanto peixe que deve ter conseguido sobreviver com esse peixe 3 anos, entendeu? Então é a provisão de Deus para chamar o homem. Deus não chama, ele além de capacitar, ele também provisiona recursos para a sua chamada. Então nós vamos encontrar essa história aí desses homens estudiosos que nunca foram 3 e nunca foram reis, né? Quanto mais nome de Belchior, Gaspar e Baltazar. Você imagina bem. Como é que pode pôr nome hebreu de quem está vindo do Oriente? É até hilariante, né? Mas é cada coisa que a gente fica vendo, a tradição, né? Onde tira tanta coisa sem fundamento, né? Que tivesse o mesmo fundamento, ainda passava, né? Então Mateus vai preocupar em fazer o quê? Em mostrar essas coisas direcionadas para os judeus. Vai ter muitas citações, ele vai falar sempre nisso, para que se cumprisse o que foi dito pelo profeta. Ele vai focar sempre os judeus, sempre os hebreus, né? Por isso é que aparece a palavra cumprimento, para se cumprir, é a palavra que mais aparece aí, né? E mais de 40 citações, alguns chegam a falar em 60 citações do Velho Testamento. A palavra também que está em foco no rei é o reino. O rei tem que ter um reino. Então ele aparece 50 vezes, aparece a palavra reino. 30 vezes reino dos céus. E Jesus aparece também como rei. Então, o foco é reino, é rei, é súditos. Tem o sermão das bem-aventuranças, que são aqui, são as condições para se ingressar no reino. Bem-aventurados pobres, bem-aventurados humildes, bem-aventurados perseguidos. Então ali nós temos as qualificações para se ingressar no reino. Que Jesus veio para reinar. E o rei tem que ter o quê? O reino tem que ter o quê? Súditos, né? Então, é o Evangelho do Reino. Diz Renan, um historiador do passado, que seria o livro mais importante do cristianismo. Mateus também alguma vez é chamado de Levi, né? Ele era publicano, e publicano, vocês sabem muito bem que é cobrador de impostos, né? Foi escrito em hebraico, depois transformado para grego. A palavra que mais aparece, já falei, é cumprir, tem muitas citações, e muito reino. Também filho de Davi aparece 7 vezes. É o livro que tem a missão para o rei. Então, como o rei, ele é o leão. Aqueles animais, seres viventes, o rosto de leão. Então, ela apresenta como o leão, né? Então, nós temos aí, o rei tem que ter os arautos dele, não é isso? Então, os discípulos, os machetes, são os arautos, aqueles que vão anunciar. Não, os arautos não são esses. Os discípulos são aqueles que vão seguir Jesus. O arauto é João Batista. O rei tinha um arauto, que é o porta-voz, né? Até hoje no Brasil nós temos o porta-voz da presidência que fala em nome do presidente. Então, o arauto era que falava em nome do rei. O arauto de Jesus era João Batista. Ele veio antes anunciando que estava vindo Jesus aí. E os súditos são aqueles que vão se converter. E os ministros de Jesus serão os discípulos de Jesus. Começando com os discípulos, depois tem os 70, depois nós chegamos a 120, né? Quando nós vamos encontrar no cenáculo, já estamos tendo 120 reunidos lá. E o poder vai descer quase 120. E a igreja começa depois a se multiplicar, 3.000, 5.000, 10.000, etc. Vamos ficando por aqui com o Evangelho de Mateus. Fica na paz, tchau, tchau.